Nós apresentamos um texto, nós conversamos um pouquinho, eu fiquei de falar um pouquinho mais do espaço construído, depois o Cláudio acaba falando um pouquinho da questão do quem, tá? Então, eu vou tentar aqui apresentar um pouco essa questão, que é uma questão nova, eu diria em Riquer, ou principalmente nos comentadores de Riquer, né, que é um pouco essa questão da cidade, ou melhor, do espaço habitado, tá? Depois, no segundo momento, eu até posso comentar o porquê que eu cheguei até a trabalhar um pouco essa questão, principalmente no pós-doutorado, eu acabei abordando um pouco esse tema da filosofia da cidade, né, mas mais ligada à professora Paula Pereira, né, que tem um grupo de estudos, grupo de pesquisa, de estudo, enfim, é muito forte em Portugal com relação a essa temática, né, e aí nós conversamos com o Cláudio e resolvemos, então, apresentar o capítulo dentro da obra, né, Hospitalidade Hermenêutica na Filosofia de Paul Ricoeur. O nosso capítulo é o quem que habita o espaço construído, tá? Encaminhamos início a ideia de reabilitarmos a cidade, ela mesma em suas edificações. Não é estranho para o leitor que o fechamento das cidades e o distanciamento social são um problema sério do contexto de pandemia. Afirmar que construímos a cidade para habitar é mera informação vazia. O que está verdadeiramente em jogo nas cidades é sua capacidade de evocar narrativas de vida ao habitá-lo. Nesse sentido, Ricoeur procurou pensar os espaços por meio da sua capacidade de evocar lembranças, memórias e sensações. Em sua obra A Memória, a História e o Esquecimento, publicada em 2000, dedicou um tópico especial ao espaço habitado. 2 anos antes, o autor já havia publicado um artigo intitulado Arquitetura e Narratividade, investigando a partir do binômio habitar-construir, como a arquitetura e o urbanismo desenrolam uma profunda reflexão por meio da hermenêutica do espaço e da cidade. Em nosso texto, para além de buscar uma resposta para o quem que habita o espaço construído, há uma analogia entre o construir da arquitetura e das narrativas, permitindo refletir sobre o elemento narrativo na interpretação da cidade. Para Ricoeur, não se trata de, em primeiro momento, procurar diferenciar se o construir serve ao habitar ou vice-versa, posto que o anterior a qualquer projeto arquitetônico, o homem construiu e habitou. A relação habitar-construir participa de 3 momentos. Primeiro, construir pressupõe o habitar, segundo, se encarrega do habitar, e só por último, é possível um habitar refletido através do construir. Na analogia entre o construído e a narrativa, o que está em jogo é o paralelismo espaço-tempo. O tempo construído, a cidade, a casa, os lugares são também histórias de vida, memórias e evocações da história narrada. Um espaço-tempo relatado e construído. O tempo marcado pelos calendários, pelos dias e anos, o tempo cronológico se mistura ao tempo vivido, para se desdobrar em um tempo relatado ou narrado. O tempo de ancoragem é também entre os espaços geométricos e os espaços vividos, há um espaço que é construído e narrado, que se funde à arquitetura, à geografia e à história, e, consequentemente, ao ato de habitar na cidade. Assim, o autor mostra também no texto, a saber, espaço habitado, que a correlação entre habitar e construir produz-se, assim, um terceiro espaço, se quisermos adotar um conceito paralelo ao terceiro tempo. No que concerne ao conceito de um terceiro tempo, a analogia entre o espaço e a narrativa pode ser expressa em 3 momentos. O primeiro momento, a prefiguração, se trata do relato simples, onde se relata a vida nos aspectos mais ordinários, em um sentido de se dar a conhecer, de saber algo sobre alguém ou alguma coisa. No espaço, em primeiro momento, o construir pressupõe ao habitar pela sua própria necessidade, se constrói pela necessidade da vida de habitar. Entretanto, a analogia não é tão simples. Da mesma maneira que os relatos não são simples trocas de memórias, mais informações e deslocamentos que ampliam uns aos outros, a construção também não é um simples edificar. O construir pressupõe os movimentos de vida,
os lugares onde a vida se faz, as interações, os acontecimentos, as produções, seus deslocamentos e suas ações. Assim se constrói as casas, as ruas, as praças, pressupondo toda uma dinâmica. A história de vida se desenrola em um espaço de vida. O segundo momento, a configuração, é uma analogia ao processo técnico da narrativa literária e arquitetônico, subdividida em três, a saber, primeiro, a síntese do heterogêneo, por segundo, a inteligibilidade, e terceiro, a intertextualidade. A primeira noção, quando se pensa em seu caráter literário narrativo, constitui em reunir acontecimentos e informações e dispor esses em uma trama. A segunda, em dar a esses acontecimentos variados uma compreensão, uma inteligibilidade. Por fim, o confrontamento entre esses textos literários que, por vezes, possuem conexões temporais, relações de influências entre si e, mesmo assim, preservam grandes diferenças. No processo arquitetônico, essas noções são análogas. O processo inicial configurador do construir é onde as construções, materiais, formas, são reunidos para serem unificados. Passam, assim, para dar inteligibilidade à narrativa arquitetônica, os motivos, as causas de construir, tudo isto onde a memória será petrificada. O tempo se transformará em espaço. Por fim, as construções dialogam umas às outras, cada uma com seu período, suas histórias. Elas se influenciam e se confrontam ao mesmo tempo. Há uma intertextualidade arquitetônica. Se até o momento o habitar foi meio para a finalidade de construir, e na sequência o construir meio para a finalidade de habitar, é no terceiro momento que a analogia espaço-tempo traz ao habitar sua própria reflexão entre o espaço narrado, a memória do tempo, entre o espaço narrado e a memória do tempo, há um habitar refletido. A reconfiguração é a analogia da leitura com o espaço construído. O texto, ao ser lido, causa paixões, sensações, revela a capacidade de iluminar a vida do leitor, altera a sua compreensão do mundo e de si. O mesmo espaço na cidade é um confronto de contextos diferentes para ser lidos. Para Riquet, cito, é possível ali sentir-se extraviado, errante, perdido, enquanto seus espaços públicos, suas praças, juntamente denominadas, convidam a comemorações e às reuniões ritualizadas. O que a analogia riqueriana nos mostra? O habitar é essa capacidade do espaço construído de ser narrativa. Habitar é revelar o oculto. O espaço habitado transforma a vida e as vivências e, portanto, é ato de habitar. A possibilidade de ler e reler os lugares da vida e reinterpretá-los. Se a cidade construída é essa possibilidade de, no ato de habitar, ler e reler as narrativas de vida, a privação de movimentar junto à cidade é também uma privação de reconhecimento do mundo e do próprio indivíduo, além das possibilidades de transformações que poderiam suscitar. A isto, as próprias consequências do isolamento atual pela pandemia parece ser nosso maior argumento. Tá? Então, a cidade, ela se dá a ler e a ver. Aí eu passo agora para o meu amigo Cláudio aí para fazer o segundo momento. Estava falando antes de iniciar, né, a própria experiência, né, que ele teve recentemente enquanto gestor, não só na Pró-Reitoria de Graduação, né, da Universidade Federal da Fronteira Sul e também no Ministério da Educação, ele teve muito à frente, né, dessas discussões da Base Nacional Curricular Comum e também dessas discussões sobre as cidades educadoras, né. Então, foi aí que a gente estava pensando um pouco como o Riquet dá essa indicação, né, de pensar o habitar o espaço. E aí, eu estava conversando até com o Elcio, uma vez eu ouvi de um professor mais experiente da área de hermenêutica comentando com outro, né, que estava construindo. E aí esse professor dizia, olha, eu falei para o fulano, não é apenas construir, é habitar, né. E aí, Elcio também está nesse momento aí, eu também estou dessas questões relacionadas à casa, né, à construção, e às vezes você chega e pensa alguma coisa, projeta alguma coisa,
e aí foi feito de outra maneira. Daí você fica pensando, bom, poderia ter sido melhor assim. E aí você começa a ver que, às vezes, aquela porta que ficou no lugar errado, aquela coisa que poderia ser pensada de outra maneira, ela parece um construir, mas ele vai afetar o teu habitat, né? Então, isso pensando num espaço mais, digamos assim, controlado da residência. Mas se a gente pensar um pouco, e essa foi um pouco a provocação, assim, embora incipiente, né? Mas se a gente pensar um pouco essa dimensão aí olhando para a trajetória da obra do Ricoeur, né? Se a gente olhar, sobretudo essa chamada segunda hermenêutica que ele chama, né? Que ele reconhece isso numa entrevista que ele deu para o Fabrício Turodo, e que ele reconhece, né, 3 momentos hermenêuticos na obra dele, né? Esse momento de uma hermenêutica do símbolo, esse momento de uma hermenêutica, né, do texto, e o terceiro momento aí de uma hermenêutica do si. Se a gente olha para essa perspectiva dessa segunda hermenêutica, dessa hermenêutica do texto, né, há ali um habitar, né? Esse habitar habitar o mundo da obra, né? Eu casualmente estou enfrentando agora, estou no quarto livro, uma obra que para nós, né, que o Elcio também, né, nasceu no Rio Grande do Sul. Para quem nasceu no Rio Grande do Sul, é um referencial da literatura dita sul-rio-grandense, embora, né, se questione se existe uma literatura rio-grandense, mas é um clássico da literatura brasileira, que é O Tempo e o Vento. E aí tem uma personagem que é o Rodrigo Cambará, e o Rodrigo, boa parte das ações que ele toma e das questões são relacionadas muito ao espaço do sobrado, o espaço onde ele mora e onde a família, já com várias, tem uma série de tradições, né? Até desde digamos, da bisavó que tem um filho, né? De um índio guarani, e depois até chegarem na criação da cidade, né? Da ideia de Santa Fé, que é uma cidade que não existe, é uma cidade mítica, mas é interessante que ela sempre está na volta de cidades, por exemplo, como São Luís Gonzaga, onde eu nasci, Cruz Alta, que era a própria cidade onde nasceu Érico Veríssimo, né, Santa Maria. Então, ele remete a alguns espaços assim. E depois, essa ideia do sobrado é o local onde o Rodrigo pensa, né, todas as ações dele, e muito dessa vivência desse mundo da obra ali, acontece, né? Só que, e por que eu estou retomando isso, né? Porque quando eu fecho o livro, a cada, né, capítulo que eu avanço, e quando eu fecho o livro, aquele mundo da obra, em alguma medida, ele, ele recua, né? Ele se fecha. Só que esse espaço do habitar e o espaço da construção, ele é um espaço muito concreto, né? Para fazer uma piadinha aqui arquitetônica, né, com a coisa da própria da argamassa, né? Ela é uma coisa muito presente. Ela você pode estar em espaços, né, deslocar-se na cidade, na urbe, né, e ter essa sensação também diversa de estar naqueles espaços, né? Pode ser, por exemplo, de um local dito definido como centro histórico, que acontece muito nas cidades, né? Ou desses locais, né, que por vezes vão se tornando as periferias da cidade, né, sejam por questões relacionadas ao próprio crescimento desordenado, desorganizado da cidade, o alijamento das pessoas também daquele espaço onde é o espaço do trabalho, e depois o espaço do viver, né, de onde se mora, né, e a gente sabe todas essas discussões que aparecem em torno né, o subúrbio, ou a própria ideia da favela também, né, no Brasil, da comunidade, ele também vai se transformando num certo aglomerado desorganizado, né? E ele é um mundo da obra, né? A gente poderia pensar e deveria pensar as cidades de maneira mais, né, humana, se quisessem pensar assim, né? E agora me ocorreu também, tem muito que acho que é uma situação muito presente para nós, né, e até para nesse momento que a gente está vivendo do ponto de vista político e social,
se atribui muito a Gênesis, né, em 2013, relacionado à questão das manifestações, e tem um texto da Marilena Chauí muito interessante, que a Marilena tenta mostrar também como que a gente chega naquele, né, na questão das manifestações relacionado ao aumento da passagem, né, dos 20 centavos e tal. E ela tenta fazer toda uma análise dizendo que, né, a questão é muito mais profunda do que aquilo, né? Que é o próprio, né, digamos assim, o alijamento das pessoas daquele espaço onde eles trabalham e depois nas grandes quantitativo de horas que as pessoas passam nos transportes públicos, que também são ineficientes, e até chegar no seu espaço onde elas vão descansar por muito pouco tempo e se envolver em todas aquelas atribuições da casa, para depois, no outro dia, retornar para mais um dia de trabalho, né? Então, isso mostra também como nós mesmos estamos pensando esses espaços do habitar e nessa relação do construir como um local também que é imaginado, né? Então, aí a gente tem uma perspectiva muito própria para e um sementeiro, né, para pensar essa relação com o Riquer sobre a ideia do mundo da obra, né? O concreto, digamos assim, aí pensando não só do ponto de vista empírico, mas o concreto armado, a coisa fixada, né? Ela em alguma medida, uma definição, por mais temporária, né? Que a gente pode derrubar aquilo, reconstruir, mas ela é uma definição, um estabelecimento, por mais temporário, né? Daquilo que foi produzido e aquilo que é imaginado em alguma medida, né? Então, aquilo ele é pensado do ponto de vista seja, né, discursivo, né, da linguagem, seja do ponto de vista estético, né, mas também do ponto de vista político, social. E quando a gente olha, então, para a obra do Riquelme e vê um pouco isso, acho que tem duas questões ali que aparecem, né, e elas vão relacionar esse aspecto do quem com essa dimensão dessa proposição dele, né, do viver bem e para com os outros, né, nas instituições justas. Então, a gente tem, por um lado, esse aspecto mais dessa hermenêutica do si, então, partindo aí para essa questão de uma certa antropologia, né, a gente tem esse aspecto mais reflexivo e analítico, que está muito posto no si mesmo como outro, e depois, né, do percurso do reconhecimento, como a gente poderia pensar essa relação desse aspecto mais, como diz o Jangash, né, como esse aspecto mais heurístico, né, do si mesmo como outro, né, a gente poderia ter um aspecto mais didático de pensar aí uma dimensão mais didática de pensar a obra nessa ideia de escrever, do narrar e prescrever, mas a gente também poderia ver também pode ver essa questão mais heurística, né, como essa hermenêutica do si se estabelece afinal, quem age, quem narra, né, quem é responsabilizado, né, quem rememora ou é rememorado, né, ou quem promete ou recebe a promessa, né. E aí, a gente poderia ver também essa questão que é pouco, né, tratada, assim, dentro desse esquema, digamos, mais assim, dessas dimensões, né, do quem, que a gente poderia, se fosse ser um pouco mais ortodoxo, né, na leitura do Riquet, diria que a gente vê definido mesmo ali essas seis dimensões do quem, né, do agir, do fazer, do narrar, do ser imputado, do prometer e do rememorar. Mas, quando a gente olha para a ideia de uma função meta, né, uma função de uma metacategoria aí, desse si, e aí eu estou falando aqui justamente pensando naquele artigo da metafísica moral, né, o Ricardo deixa claro que é um texto de 1994, que não é restritivo, né, então a gente pode pensar outras maneiras desse meta, né, e aí a gente pode pensar essa questão do habitar, né, e aí é justamente o que, de maneira tanto, acho que ainda muito incipiente, um pouco superficial, mas que a gente apresentou essa ideia de pensar
como o mundo da obra pode ser pensado como um mundo do habitar, mas do habitar a cidade, né? E aí isso vai tocar também com a relação com o outro, tá? E me permitam, assim, né, eu vou usar um exemplo aqui mais pessoal, essa questão olhando, né, pelo Google Maps, eu fui procurar a rua, né, desse lugar que eu vou morar em breve, e aí eu não encontrei, e era uma imagem de 5 anos atrás, eu não encontrei mais do que um caminho, né, trilhado, e fui rolando pelo Google Maps, e no final eu encontrei um cavalo pastando. E aí tentei, né, usar aquele looping ali para virar para um lado, para outro, eu falei, nossa, isso não tinha uma rua. Não, né, era uma rua que era um campo, né? E aí, teve um dia eu decidi ir mais para o final da rua próxima, e estava asfaltado, e, né, o último prefeito aqui asfaltou muito, e aí chegou num determinado momento que acabou o asfalto, era a última casa dessa rua que eu tinha seguido, umas 10 quadras para frente, e tinha um campo, né, e mais nada, sim. E aí eu fiquei pensando o que faz uma cidade, né, afinal, onde é que delimita, onde é que ela começa e para onde é que ela vai, né? E aí fiquei muito com aquela ideia do que o espaço onde o cavalo estava alguns anos atrás, hoje ele se transforma num outro momento do espaço de habitar e ressignificação para as pessoas que vão morar ali, né? Talvez para mim e para os outros vai ser o local, né, digamos assim, da moradia, né? Do, do, do ou poderia até pensar do ponto de vista, né, da propriedade privada, né, de ter onde vai morar, alguma coisa do gênero. Mas aquilo ali um dia foi um espaço digamos assim, de vida de um animal, né, então ele acaba, assim, depois nessa dinâmica da cidade, sendo incorporado de outra maneira, né, sendo repensado. E aí, acho que essa questão do arquiteto, né, ou daquele que constrói, né, coloca essa questão de uma dimensão produtiva. E aqui eu gostaria de fazer uma menção a um diálogo, né, um dia eu até conversei rapidamente com o Elcio sobre esse texto, né, é um diálogo do Riquer com o Castoriadis, né, com o Castoriadis, que eles discutem justamente sobre a questão da imaginação e do histórico, né? E tem uma discussão, né, que o Castoriadis fala da questão da dimensão criativa, né, créatrice, da própria ideia da cidade, né? E o Riquer fala nessa dimensão mais da produção, né? Então, essa própria ideia pensar o mundo da obra, né, que ali nessa dimensão mais do texto, a gente pode ter tanto do relato histórico como do relato ficcional, mas a gente pode pensar a própria ideia desse espaço, né, como um espaço que também é produzido, né? Então, percebam, o fim da cidade ali, talvez, há um tempo, ele seja um começo da cidade, né? Assim como várias das cidades, elas iniciam em torno dos rios, né? Depois elas vão sendo desenvolvidas, vão sendo expandidas. E, claro, né, as nossas cidades, assim, se a gente, algumas em termos de habitação, ocupação e tal, vão datar aí de 500 anos, mas a grande maioria menos que isso, né? Mas quem teve, né, oportunidade em algum momento estar numa cidade que tem mais do que isso, né? Tem 1000 anos, 2000 anos e tal, você percebe muito esse deslocamento, que eu acho que é um pouco o que o Riquer fala, né? A cidade se dá ali a ser interpretada, né? Se você pega aí vamos pensar um espaço concreto, que era também, acho que um espaço, não, uma cidade assim, um exemplo, né, e que era também muito esse espaço próprio, né, do próprio autor, do Riquet. Se a gente pensa a própria ideia das portas em Paris, né, as portas, elas são referências, mas hoje, elas são apenas uma conexão da Paris, dos arrondissements,
com aquele formato meio de rocambole, né? E circundada pelo um bulevar periférico, né? Que é um anel viário, né? Com alguma coisa assim, comparável que a gente tem em São Paulo, por exemplo. Mas aquelas portas, elas em algum determinado momento, elas determinaram o que era o fora e o dentro da cidade, né? Que eram as portas da Paris medieval também, que depois vai sendo expandida e tal. E se a gente vai se movimentando, se deslocando na cidade, a gente vê aqueles espaços mais, prédios que têm 300, 400 anos ou até mais, e se você vai caminhando mais para a parte noroeste da cidade, você vai indo mais em direção da região La Défense, por exemplo, que é uma parte toda inovadora da cidade, espelhada e tal, né? Mas se você está na frente do Louvre, você consegue, ao mesmo tempo, conectar, você olha, tem 3 arcos, né? Que eles são criados em momentos muito diferentes. Tem o primeiro arco na frente do Louvre, tem o Arco do Triunfo, e depois, se você olhar numa reta, ele dá no Arco de La Défense. E que La Défense, ele em termos de suntuosidade, ele é muito maior, assim, mas ele parece você está numa outra Paris, que é uma Paris do novo, né? É uma Paris, um local, né, do centro financeiro, é uma Paris mais, digamos assim, que tenta se perceber mais tecnológica dentro daquele espaço também, digamos assim, mais feito dessa história que vai sendo, né, recontada e tal. Bom, esse é um espaço que essa é uma questão aí do habitar e do construir, que a gente, né, para usar essa questão. Mas, se quiserem, vão pensar para alguma coisa mais próxima até nossa, que acho tanto do Nordeste, e isso acontece também em algumas regiões do Rio Grande do Sul, sobretudo aquelas mais na fronteira com o Uruguai ou com a Argentina, que é também esse espaço da casa, né, feita de taipa, né, ou feita de um aglomerado, né, de madeira, com barro socado, né, por vezes com grama, e com uma cobertura de Santa Fé, né, que é um tipo de esqueci agora o termo, mas se corta uma palha, digamos assim, e que é utilizado para fazer a cobertura das casas, né? Então, ali você tem também uma certa maneira de estar naquela paisagem, mas talvez uma maneira muito mais integrada, em que você pouco distingue o que é aquele espaço daquela continuidade da terra, do chão, com a terra que está ali exposta naquela casa, né, naquele rancho, né? E essas experiências também, a gente coloca um pouco isso no texto, né? Esses próprios espaços que também expressam um tipo arquitetônico, né? E aqui o nosso grande mestre nisso foi o Oscar Niemeyer, nessa ideia de você estar dentro de alguns espaços do Niemeyer, que são extremamente de concreto, armado, mas tem uma certa confusão entre o estar fora e o estar dentro, né? Eu tive a oportunidade de morar na Casa do Brasil, lá na França, e que é uma obra do Le Corbusier. E né, tem toda essa coisa em torno, né, do Le Corbusier, do Lúcio Costa, do Niemeyer, todo esse estilo, né, de construção, de pensar a cidade, como o próprio, né, Brasília, por exemplo, aqui no Brasil. Mas são, por vezes, locais arquitetonicamente muito bonitos, mas talvez, às vezes, um pouco ruim de habitar, né? Um pouco, às vezes, um pouco, eu diria até secos, né, nessa maneira do viver. Então, acho que o que tem como uma ideia aqui, muito mais para ser desenvolvida, nessas dimensões da hermenêutica do si, a gente pode pensar também para além desse quem narra, quem age, quem faz, pensar essa ideia do quem habita, né? E esse pensar o quem habita é justamente de que maneira isso deve ser feito, né? Se a gente olha para essa perspectiva
da pequena ética do Ricoeur, a gente teria, então, essa ideia de que eu não posso pensar a dimensão do quem, ou, né, desse soi, desse si, sem pensar essa dimensão do outrem, né? Então, esse construir, ele deveria ser, nessa dimensão do habitar também, ser perpassado pela certa, né, pensar também o outro, pensar o conviver com o outro, ou estar junto com o outro, né? Só que nós ainda estamos bastante, acho que atrasados nisso, né? Em termos de nação, né? Se a gente pensar os próprios índices que a gente tem de acesso à água potável, à energia elétrica no Brasil, né? Ainda muitas das pessoas elas não têm isso presente na sua vida. Mas essa ideia de que o arquiteto que faz, o engenheiro que faz, ou a cada, digamos assim, metro cúbico de areia e de cimento que é misturado e que se transforma em algo concreto, ele não é apenas um edificar, né? Ele vai estar, em alguma medida, interferindo na dinâmica, né? Daquele espaço habitado, né? Então, aqui, digamos assim, para pensar que, e acho que usando um pouco até de uma frase que ali um verso, né, do Chico Buarque, né, da construção, é um pouco essa ideia do tijolo com tijolo num desenho mágico, no sentido, há um juntar de coisas, há um vincular coisas, mas que eles são, o mágico aqui no sentido do imaginar, do produzir, né? Então, nós, enquanto, né, seres humanos, acabamos, no fundo, né, por questões de políticas públicas e tudo mais, e pensando um pouco nessa dinâmica mesmo nossa aqui brasileira, né, a gente acaba pensando um pouco essa questão do produzir, né, do ponto de vista coletivo, né. A gente, com certeza, né, que todo mundo deve ter passado em algum momento sobre isso, que é também você ter que fazer essa própria divisão entre o público e o privado quando você estabelece, né, uma grade na sua casa, quando você coloca a cerca elétrica, quando você coloca a câmera, né? Então, você estabelece fronteiras, né, entre aquilo que deveria ser o coletivo, do que deveria ser o individual, né? E já que, né, e aí para finalizar também, lembrei aqui né, o Elcio comentou aí que há muito tempo não viu o Valdinei, e lembrei de uma figura que é muito cara, né, para o Elcio. O Elcio sempre me dizia, olha, quem me sugeriu a estudar Riquelme foi o professor Stefan Bulavski, que era nosso professor de antropologia filosófica na UFSM, que era um padre polonês e tal. Tinha tido uma trajetória, né, pela igreja e tal. E o professor, me lembro do professor Bulavski falar muito isso, né, de como que você, ao caminhar na urbe, né, você ia percebendo, você ia lendo a cidade, né. Ele disse assim, eu me lembro de dizer, você... E o professor Bulavski tinha um temperamento bem... falava, às vezes, muito introspectivo, né, e às vezes iniciava uma conversa sem dar muito contexto, né, e depois, com o tempo, você ia entendendo o que ele estava querendo dizer com aquilo. Mas eu me lembro do momento dele falar, você quando está numa cidade, e aí ele estava lembrando de umas férias que ele tinha ido visitar a família em Varsóvia, que você saía de um determinado espaço e chegava ao outro, e aí ia percebendo como o espaço da praça, né, que tinha uma função muito grande, depois ia sendo perdida, né, cada vez mais ela ia ficando menos usada, menos, cada vez mais reduzida, né. Eu acho que aqui, se a gente pensar, sobretudo no Nordeste, aqui a gente vê o espaço da praça é muito esse espaço da feira popular, né? A feira, né? Onde é aquele lugar que você encontra não só o alimento, mas, né, digamos assim, toda a dinâmica da cidade, né? Acaba passando um pouco por ali.
mostra, a gente tem um pouco essa coisa assim, aqui no Nordeste eu experimento muito isso, né? E aí que eu estou pensando um pouco da minha experiência aqui em Barreiras, né? Onde eu estava até comentando com os alunos, que como eu dou aula de filosofia e história das ciências para todos os cursos aqui na UFOB, e às vezes a gente, né, faz os malabarismos também para encontrar exemplos e mostrar como que as discussões das ciências humanas e sociais podem também ser importante para alguém da nutrição, por exemplo. E aí o exemplo que eu sempre dou, né, é a questão de como que você pode pensar a própria feira, né, espaço da feira pública como um espaço também de pesquisa, né, que você pode ser um espaço que você está muito acostumado a ir, né, mas se você começa a fazer uma análise, né, daquele espaço, você vê construído, você começa a reconhecer que ele é o espaço onde acontece, né, a grande parte da dinâmica da cidade, é um espaço em que você encontra a maioria das coisas da cidade estão ali no entorno. Há uma questão também do próprio, né, do ilícito, né? Você vê espaços, locais onde acontecem tráfico de drogas, as chamadas feiras do rolo. Então tem toda uma dinâmica que aparece nisso, né? Para pensar aquele espaço construído como também um espaço habitado e que pode ser pensado como integrante, digamos assim, desse local em que guarda uma certa história dos moradores daquele lugar, né? E aí, então, você vai construindo essa dimensão desse texto narrado com esse espaço habitado, né? E aqui... Cláudio, se me permite, claro. enquanto você toca num ponto importante já sei que você está finalizando a tua fala, desculpa te interromper, é que eu estava vendo aqui no chat, né, um colega colocou feira, mercado, igreja, enfim. Essa é um pouco a ideia que nós tentamos colocar no texto do espaço construído, quer dizer, o próprio Riquet fala que o espaço construído é um sítio, né, enfim, é um dos lugares mais importantes, né, onde ocorrem as interações mais importantes da vida humana, né, e o espaço construído sim, pode ser o templo, pode ser a igreja, ou pode ser a universidade, né, pode ser a escola, quer dizer, a escola a universidade é o locus, né, é o lugar da formação, da identidade, é o lugar também do reconhecimento, quer dizer, então, esses espaços construindo a nossa casa tem essa ideia, né, de fato, então, é importante nós também percebermos um pouco essas dimensões que o Riquet entende aqui por espaço construído. Veja, no nosso texto também, nós abordamos a ideia do espaço habitado, que é uma ideia interessante que o Riquet coloca numa pequena passagem aqui da Memória, História e Esquecimento, aqui na página 158, se eu não estou enganado. Então, eu estava iniciando a página 156, é muito pequeno, vai até a 162. É uma passagem curta, mas é uma passagem muito reflexiva, né, que nos ajuda a pensar um pouquinho essa ideia de cidade, né? Até ele começa com uma passagem de Pascal, né? Se olhar no sentido assim, ó, de longe, né, parece uma cidade e um campo, mas à medida que nos aproximamos, vai revelando outras coisas. Quer dizer, um pouco essa ideia de proximidade. E nós, no texto, nós também, aquilo que o Cláudio comentou, uma ideia ainda incipiente, né? Ela precisa ser amadurecida. Eu acho que esses grupos que o professor Vanderlei aqui nos motiva a participar, o importante também é um pouco isso, né? Aquilo que está sendo processado que pode depois servir de alavanca para pesquisas de mestrado, doutorado ou pós-doutorado, enfim, conforme o teu nível aí que você esteja. Mas há uma relação também aqui que o Cláudio colocou, mas não citou, quando ele citou ali, por exemplo, Brasília, ou algo parecido, que é a ideia do espaço praticado de Certeau. Quer dizer, Brasília é um bom exemplo disso. Se nós pegarmos ali o Eixão, por exemplo, nós vamos perceber que ela não foi... o Neymar também não vai gostar, mas ela não foi pensada para o pedestre ali, o Eixão, né? Quer dizer, não tem espaço para o pedestre andar do lado. Mas aí, o que ocorre? Quem vai para os ministérios, quem trabalha, o servidor, enfim, o terceirizado,
ele acabou criando caminhos, né, alternativos dentro desse espaço, subvertendo a ordem do arquiteto. Um pouco também tem isso, sabe, que tá por detrás aqui que o Cláudio tá colocando. Então, a gente percebe também um outro elemento que eu achei importante, que o Cláudio colocou, que ao mesmo tempo que a gente fala de uma antropologia do homem capaz, Henri Quer, nós temos também outros autores que falam de uma antropologia do espaço, né? Quem sabe aqui a gente possa criar uma antropologia do espaço construído, do espaço habitado em Riquet. Seria também uma novidade para nós enquanto grupo, né? Uma outra questão que, talvez aí para finalizar, eu já passo a palavra, Cláudio, que você colocou, que eu achei bem importante, é a ideia de fronteira, né? Essa ideia de fronteira também a gente pode subverter a ideia de fronteira enquanto linha imaginária, né? Onde está a fronteira, né? E, ao mesmo tempo, eu me recordo numa oportunidade que eu assisti uma palestra do professor César Munhoz, ainda numa ideia que nós tínhamos, que você falou no início, de uma ideia de uma educação integral, né? Que aquele não sei se vocês conheceram, né, o Mais Educação, que foi um grande programa da escola pública brasileira, né, final aí do governo de Dilma, tinha 62 mil escolas, quer dizer, era mais de 1 bilhão de investimento, e a ideia era trazer essa concepção de educação integral, de cidade educadora, e aí talvez é o ponto de início aí da onde que nós chegamos, porque estudar o espaço habitado em Riquet, porque, ao mesmo tempo, qual que é a nossa fronteira, né? Qual que é a nossa primeira fronteira? É a pele, né? A pele é a nossa primeira fronteira, se nós olharmos do ponto de vista com relação a esse outro, né? Então, enquanto o Cláudio falava muito bem, eu fui também anotando algumas questões aqui, Cláudio. Agora eu te passo a palavra aí novamente. Desculpa ter tomado por esse longo tempo, mas a tua fala me fez também lembrar o nosso próprio texto, tá? Não, certo, que é isso. E só para fechar, eu fiquei pensando um pouco aqui quando eu faz o quê? Uns 2 anos, mais ou menos, foi em 2019, eu estava orientando um estudante aqui na UFOB, era do curso de História, e ele estava muito preocupado e fez um trabalho muito legal, assim, sobre a questão da cidade aqui, de Barreiras. E faltava muito, né, e isso a gente também na filosofia não está muito habituado, e quando a gente tem que orientar, por vezes, áreas que têm mais esse trabalho com o arquivo, ou com algum aspecto mais empírico, digamos assim, de dados, de coleta de informação e tal, a gente da filosofia, às vezes, fica um pouco, não está muito acostumada a ter que desenvolver uma metodologia para isso. E eu me lembro que eu fiz um esforço, assim, bastante grande para tentar construir, junto com ele, uma metodologia a partir do Reinhard Koselleck, né, que o Riquet cita no Tempo Narrativa 3, no Tempo Narrativa, mas, sobretudo, vai aparecer bastante a questão da consciência histórica, lá, e depois nos outros textos, e também o próprio Riquet, e aí essa parte da narratividade e da arquitetura, que tem aquele artigo, também esse da Memória, História e Esquecimento, que era como que a cidade aqui de Barreiras, né, ela foi passando por um processo de modernização, né, a partir da modernização agrícola. E a cidade, por muito tempo, teve em torno aqui do rio, né, que é o Rio Grande, e que era um rio que era usado muito para navegação. Ele é o maior afluente da margem esquerda do São Francisco. Tem até hoje, mas hoje, que era o mercado público, né, o Caparrosa, hoje ele concentra mais um espaço cultural e bares, né? Mas por que ele foi perdendo esse espaço dele? Por que ele foi sendo essa visão dele enquanto espaço de comércio, né? Ou quando o local que recebia as mercadorias, né? Então depois se abre um outro mercado público, né? Municipal, mas já na margem
da BR-242, que é a BR que liga Barreiras a Salvador, e depois vai encontrar, se não me engano, acho que é a 020 ou 040, que vai para Brasília. Então, a própria cidade vai se reconfigurando um pouco, embora esteja muito próximo o rio da BR, mas ela vai se reconfigurando também um pouco desse espaço, né, desse lugar que era mais de navegação, e passa para uma estrutura também mais viária, né, rodoviária, né? E aí esse mercado público se transforma num centro histórico, né? Então, o que transforma um lugar em histórico, né? E como que esse local foi sendo ressignificado, né? E ele é lido ele pode ser interpretado como também um espaço da cidade, né? Como a cidade foi expandindo para os dois lados do rio, né? Para uma margem e para outra, né? E como a própria dinâmica também da cidade foi sendo muito moldada em função dessa modernização. E aí esse estudante fez uma análise e eu aprendi muito orientando esse trabalho, que sempre aluno acha que a gente está seguro de tudo, e a grande maioria das vezes a gente não está. E eu aprendi muito tendo que fazer análise também de fonte, né, secundária e tal, que eu não tinha formação, que era na área de história, e eu sempre dizia para ele, olha, eu não vou ser historiador e tu não vai ser da filosofia, né, então, mas tu vai ser um profissional na história, então não esquece que teu trabalho é um trabalho para a área da história. E eu vou, né, tentar aqui te guiar, te dar um suporte. Mas em um determinado momento eu tive que ir para o arquivo com ele, colocar a máscara, usar a luva, aprender a mexer no material, como é que fazia tudo aquilo e tal. Embora eram jornais aí da década de 80, final da década de 80. Jornais aí com 30 anos. E era muito interessante algumas colunas, né, do jornal, em que aparecia a questão que a cidade era um xerox, né, uma fotocópia mal feita de metrópole, né? Então ela quis se construir como uma metrópole e tal, e também uma coisa que foi sendo muito interessante e que a gente explorou um pouco isso no texto, é que essa região aqui no oeste da Bahia, ela é chamada pela historiografia, sobretudo a historiografia, né, quando olha da outra margem do Rio São Francisco, ela é além São Francisco. Essa região aqui já pertenceu para Pernambuco, essa região já pertenceu para Minas Gerais, e depois teve toda uma disputa, até no final que ela volta para a Bahia e tal, mas ela era vista como além São Francisco. E nesses planos do desenvolvimento da região aqui, pensado da região do litoral para cá, ela era vista como essa perspectiva do oeste baiano, né? Mas muito da perspectiva das pessoas daqui, ele é o oeste da Bahia. E é muito comum, sobretudo quem vem de Salvador ou do Recôncavo, né, dizerem que aqui não Barreiras não é Bahia. Eu, particularmente, não sendo barreirense, não sendo baiano, mas na hora eu já reajo dizendo, olha, ela não é a Bahia que você concebe como Bahia, porque você tem uma visão soterocentrista, você tem uma visão do soteropolitano, né, daquele que olha a partir de Salvador, mas aqui as pessoas evocam muito essa identidade do ser baiano a partir do oeste da Bahia, né? Então, foi interessante que, do ponto de vista conceitual também, aí o Coselli que ajudou muito isso, como que a própria cidade foi sendo repensada a partir dessa ideia de um tempo novo, né? E para vocês, uma questão interessante é que Barreiras tem aeroporto, só que a pista do aeroporto de Barreiras ela foi criada na Segunda Guerra Mundial, para a recepção também depois ela serviu como um ponto de reabastecimento da Panair, né, de uma empresa de aviação. E foi necessário criar um abatedouro, né, para processar carne e tudo mais, mas precisava de energia elétrica. Então, se desviou um braço do rio para fazer também uma mini hidrelétrica. Tá? E aí, o Vitor, né,
está aí também acompanhando, e aí, Vitor, sei que é um entusiasta do Kozelik, assegure as emoções, Vitor, que vai ver uma parte interessante, que dá para pensar muito a partir do Kozelik. A cidade, então, ela constrói né, na época, né, se constrói um que eles vão chamar de rego, né, um canal do rio desviado, e então se transforma ali uma hidrelétrica pequena, hoje não existe mais, que era para ter energia elétrica para o abatedouro. Em 2016, mais ou menos, bom, daí depois, ao longo do tempo, esse rego foi sendo ocupado, as pessoas acabaram assoreando ele com lixo, jogando coisas, chegou um tempo que a prefeitura tapou, né? Então, quando eu cheguei em Barreiras aqui em 2014, ele já era tapado, mas as pessoas sempre falam do tal do rego, que não existe mais. E em 2016, 17, o prefeito da cidade pega toda essa parte e constrói um grande, né, margeando duas ruas que tem ali, constrói um grande parque urbano e tal, né, dentro da cidade, e batiza com um Novo Tempo. Aí, na hora, assim, eu disse, olha, até falando com o aluno, eu falei, isso aqui é Kozelik que ficaria né, admirado com isso, porque a própria ideia do Neuzeit, né, essa ideia da modernidade, do moderno, né, o Kozelik defende muito essa questão da história dos conceitos, né, e o Henrique apropria um pouco isso, é que, na verdade, o que estabelece o conceito de modernidade é essa ideia de um novo tempo em comparação, né, com a epocalidade do tempo clássico, né, grego, e do tempo, esse dito medieval. Né? Então, eu pego essa ideia das duas palavras alemãs do Neuzeit e transformo ela numa só, né, numa aglutinação, que é Neuzeit, que é a ideia de tempo novo, que é o moderno, né? Então, as cidades, elas vão experimentando essa questão de um habitar e de um construir sobre habitar, que é de um novo tempo, né? Então, eu disse até na época para o aluno, eu disse, olha, não vamos entrar nisso aqui, porque você está trabalhando com jornais da década de 80 e tal, mas daria uma continuação no trabalho muito interessante, porque é pensar essa própria reconfiguração ou essa reprodução constante da cidade, né, desse processo de modernização, como que um pequeno braço do rio, que era para transformação de energia e tal, produção de energia, depois se transforma num espaço de lazer, muito carente, que era na cidade, para ter um espaço também de caminhada e tudo mais, e o prefeito, possivelmente sem saber e sem nunca ter ouvido falar em Kozelik, vai lá e coloca Novo Tempo. E, então, só para vocês verem um pouco essa ideia aí da produção também do espaço, né, habitado, e que isso é constante, tá?